Olá, meu nome é Augusto Diniz, sou editor da revista O Empreiteiro. Nós vamos falar agora com Jane Carvalho, diretor da Qualidados, uma empresa baiana de gestão de projetos. A empresa foi um dos destaques, né, do ranking da Engenharia Brasileira 2020, pela variação positiva, né, de receita. A empresa já não é a primeira vez que ela figura como um destaque, vem se apresentando assim nos últimos anos, e a gente vai estar falando de algumas questões sobre esse avanço da empresa e também a presença dela no mercado. Eu queria te perguntar, Jane, como é que a empresa se adaptou aí à pandemia, e obrigado pela presença. Tá, obrigada a vocês pelo convite. Então, eu acho que a gente foi obrigada a se adaptar, porque é aquela situação que a gente não esperava, ninguém esperava. E é interessante porque a gente tinha conversado, a gente tinha fechado o ciclo do novo planejamento estratégico um pouco antes, né, de estourar a pandemia, e falávamos na possibilidade de adoção de home office, né, como projeto piloto. E quando começou a pandemia, a gente se viu obrigado em 3 dias, 100% da nossa sede, que tem mais de 50 pessoas, estarem em home office, né? Eu diria que a gente teve um resultado assim, surpreendentemente positivo, no sentido que, como era um projeto que seria desenvolvido, a gente pensou em ser desenvolvido aos poucos, e que a gente foi obrigado a fazer isso de uma forma muito rápida, né? Quase que instantânea, a gente conseguiu realmente se estruturar, não somente no SED, mas também muitos contratos. A gente foi obrigada a colocar as pessoas em home office. Hoje, mais de 70% dos nossos colaboradores de contratos estão em home office. Eu diria que um dos motivos é que a gente, de uma certa forma, já estava preparado para isso. Obviamente, tiveram questões de infraestrutura, né? Porque quando você vai para um home office, você depende da internet, das pessoas, você depende de uma infraestrutura, você depende de ferramentas, né? De videoconferência, etc., coisas que a gente não estava tão focado. Mas, por outro lado, a gente teve uma agilidade muito grande de resolver isso. Como eu disse, eu acho que a gente, surpreendentemente, a gente teve um resultado extremamente positivo. E hoje a gente até já avalia a possibilidade de rever tudo isso de uma forma muito mais, vamos dizer assim, ambiciosa do que a gente estava pensando antes. Então, de uma certa forma, trouxe um benefício para a empresa, que a gente conseguiu manter a produtividade, a gente tem conseguido entregar 100% dos nossos contratos, nós temos, inclusive, contratos em plataforma, que você sabe é algo muito complexo, e a gente tem 100% desse contrato em home office entregando. Porque, na verdade, a nossa proposição anterior era que a gente podia realizar realmente muito serviço em casa, e que, na verdade, a resistência havia do cliente. Mas como a gente já vinha desenvolvendo essa proposição, quando aconteceu a gente pôde colocar em prática, né, de uma forma muito rápida, intensa, mas a gente viu que é possível e traz bastante, vamos dizer assim, benefícios, né, que é um modelo a se pensar e se rever. O Jane, mudou assim a forma de fazer gestão de projetos com essa pandemia? Como é que você olha isso? Você tem uma rotina, né, de gestão de Sim, projetos, sim, né? E isso isso. alterou, houve alteração, você enxerga que haverá outras, como você analisa essa questão? Então, o nosso foco, na verdade, como eu falei, a gente já tinha um foco de trazer muito, porque o que é gestão de projeto? É planejamento, acompanhamento e controle. Obviamente, acompanhamento e controle, fiscalização, elas acontecem muito em loco, né? Assim, mas a gente já com essa mentalidade de trazer cada vez mais serviços remotos, a gente já vinha desenvolvendo metodologias e ferramentas que possibilitavam essa gestão remota. Então, acho que isso nos ajudou muito, colaborou muito para que a gente pudesse manter a produtividade dos nossos contratos, né, e manter a produtividade na gestão da sede, porque a gente já, de uma certa forma, já estava desenvolvendo isso internamente, né? E, de fato, como eu falei, foi surpreendente, né, de uma forma positiva. Obviamente, tem muitas coisas a serem melhoradas, né? O processo contínuo de melhoria, mas o fato da gente já estar trabalhando nesse sentido,
nos ajudou muito a nos adaptarmos a essa situação. Entendi. Você acha que, como é que poderia avançar essa questão da inovação? Realmente, a engenharia, nos últimos tempos, ela até precisou fazer essa adaptação, era um mercado que vivia ainda muito conservador, e essas questões ainda eram pouco colocadas, e vocês avançaram muito mais do que a maioria das empresas nisso, mas dá para fazer muito mais. Como é que você olha, assim, para a engenharia daqui a 1 ano, 2 anos, nesse aspecto de inovação? Vai continuar essa busca por startups, por parcerias, para avançar nesse campo? Sim, com certeza. Eu acho que deixou de ser uma opção, aquele plano de eu vou fazer, e passou a ser uma urgência, né? As tecnologias estão aí, as tecnologias da indústria 4.0 já estão bastante desenvolvidas, é só você pegar, o que é o grande barato da inovação? É você pegar o que está disponível, você criar uma rede cooperativa, né? E a gente fala de universidades, startups, e articular isso de tal maneira para a busca de soluções inteligentes usando as tecnologias já disponíveis no mercado e acessíveis, porque até pouco tempo essas tecnologias elas existiam, mas eram muito caras, por exemplo. Hoje não, elas são acessíveis. Então, o que é que eu vou fazer com esse aparato que eu tenho hoje, né? Então, isso deixou de ser algo fictício, deixou de ser algo do futuro, ser algo urgente, porque, assim, o que se sabe, a gente tem participado de muitas conferências, inclusive essa questão da competição, né? Não sei se você já escutou esse termo. A competição é aquela que as empresas que atuam no mesmo segmento, elas passam a cooperar. Isso aconteceu de uma forma a gente começou a ter uma interlocução com empresas, mais de 40 empresas de engenharia no Brasil, através de videoconferências, de uma forma sistemática, porque a gente comuns, porque todo mundo se viu diante do mesmo desafio. Então, sozinhos, a gente percebeu que a gente não conseguia ter a mesma agilidade e a mesma força para ter acesso aos grandes clientes, nas questões que estavam na parte política, e criou-se essa rede de uma forma muito rápida, instantânea. Então, quando a gente se viu, estava cada um na sua casa, né? Diretores, altos executivos de empresas de engenharia conversando um com o outro, uma realidade que você não imaginaria antes disso aí. Quando surgiu essa questão da pandemia, que aí veio com várias questões que você tem de saúde ocupacional, questão de home office, as questões de relacionamento com cliente comum, como o Moraes, por exemplo, a gente se viu, tipo assim, na necessidade, na urgência, de estar trocando essa ideia, de estar fazendo uma competição, né? De a gente está no mesmo barco, então vamos criar uma pauta comum, né, que é uma gestão compartilhada, para que a gente possa pleitear e encontrar soluções de uma forma mais rápida e com mais força. Isso foi muito orgânico e foi muito rápido. Então, em vez de você estar ligando para o escritório de um diretor numa empresa que está lá preocupado com o que estava acontecendo, de repente estava falando, como se você estivesse falando de casa para casa, que é outro ambiente, as pessoas saem daquele meio papel executivo, né, de empresa, donos de empresa, executivo de empresa, e passam a ser pessoas, e, obviamente empresários, vivendo um momento comum, com uma pauta comum e urgente, e com muito mais disponibilidade, com muita mais disposição de cooperar, de trocar, para que a gente para todo mundo sair de uma forma mais forte, né, com soluções mais interessantes e preparado para esse novo normal, como é que chamam, né? Essa rede, Jane, é integrada pela cadeia da engenharia ou era mais do seu segmento, projeto, gerente? Não, foram empresas de vários, são empresas, por exemplo, EPCistas, gerenciadoras, projetistas. Começou com uma reunião, e dessa reunião criou-se uma agenda, e foi escolhida uma entidade representativa para que pudesse a gente, nessa entidade, ter uma voz, né, para que a gente pudesse estar trazendo todas as questões, sejam elas tributárias, sejam elas da parte de saúde, segurança, né? Por exemplo, se o nosso colaborador está em casa e tropeça, esse acidente de trabalho,
Um exemplo, a gente é certificado desde 2006 na parte de OSAS, né? Que é Segurança e Saúde Ocupacional. A nossa sede ela é toda preparada com a parte ergonômica, de luz e tudo. Aí, de repente, a gente vê nossos colaboradores nas suas casas, sentando em cadeiras não ergonômicas das suas estações, que não estão com a luminosidade. Então, assim, todas as questões, como é que elas vão ser tratadas? Né? Como é que vai ser tratada a segurança dentro da casa da pessoa? Como é que vai ser tratada a produtividade? Então, são questões que todas as empresas, fora isso, tinha as outras agendas também que estavam relacionadas com relacionamento com o cliente grande, poderoso, tipo assim, como é que a gente pode criar uma pauta comum para que a gente possa levar e ter uma interlocução facilitada para questões que estão interferindo em todos, né? Então, foi criado de uma forma muito orgânica e muito rápida, algo inimaginável, eu diria, antes da pandemia. Isso é uma coisa positiva, porque passou a pandemia, a gente pode continuar nesse mesmo... A gente está sentindo os benefícios, está vendo quanto é bom cooperar, e, obviamente, isso vai ficar independente de como o mercado vai se comportar depois, entendeu? Legal, Jane, você estava falando do mercado. Como é que você enxerga, assim, para um segmento que vocês atuam, né? Um segmento de projetos, consultoria, né? Gerenciamento, é um segmento que uns tempos para cá, o pessoal começou a enxergar ele com outros olhos, né, da relevância, né, de fazer planejamento, né, de fiscalizar, de poder projetar com segurança para desenvolver, né, a parte prática, né? Eu queria que você contasse para mim como é que está esse mercado, como é que é a perspectiva dele. Olha, antes mesmo da pandemia já estava havendo uma mudança nesse sentido, né? Porque antigamente você tinha as grandes empresas de engenharia que tinham um modelo de negócio que, vamos dizer assim, de uma certa forma, abrangia, né? Tomava conta, inclusive, do gerenciamento. Quando houve essa questão toda de mudança e começou a ser substituído por outras empresas, inclusive não tão grandes, mas de médio porte, que estavam ocupando esses espaços, outros modelos de negócio começaram a ser apresentados já antes mesmo disso tudo. Com essa crise toda, com essa pandemia, o que se sente é o seguinte: existe cada vez mais, está em pauta a questão da produtividade e segurança, né? Quando você fala em produtividade, você fala fazer mais com menos, né? Otimizar seus recursos. E quando você fala em otimização de recursos, obviamente o planejamento ele passa a ser um papel dominante, né? Se você faz um gerenciamento, quando a gente fala em gerenciamento, basicamente é o quê? É você planejar, né, aquilo ali. E quando você fala em planejar, antes, quando era um modelo de negócio, você pensava muito no planejamento executivo, né? Quando a gente fala hoje de planejar, é um planejamento com uma visão mais holística, do todo, do projeto, como de você integrar toda a parte, desde que começa até a entrega do projeto. E aí não é só o planejamento executivo, não é só aquele planejamento de você executar o que você vai fazer, né? Obviamente, quem vai construir e montar, ele sabe muito bem o que ele deve fazer. Mas qual é a interlocução disso com o pessoal de suprimento, com o pessoal de projeto, com o cliente, né? Então, o que a gente sente hoje é que existe uma visão, essa visão, ela está... O modelo de negócio com relação a isso está mudando, está trazendo, porque sente-se a necessidade de melhorar a produtividade, né, e otimizar os resultados. E não tem como você fazer isso muito bem planejado de uma forma geral, sistêmica, né? E, então, assim, a gente pensou que o impacto, inclusive, com relação, obviamente, a gente teve impacto em desmobilização de alguns contratos, né, em relação à pandemia, mas a gente tem recebido convites de outros setores, né, que têm buscado mais esse tipo de empresas especialistas nessa área. Paralela a isso, é como eu estava falando para você, além dessa especialização, a gente quer usar essa especialização que a gente tem em ferramentas e soluções inteligentes, e quando a gente fala em soluções inteligentes, é trazer esse know-how que nós temos de vários segmentos
e trazer a experiência de várias áreas e nos favorecer da tecnologia disponível, né? Que tem tecnologias hoje incríveis que podem proporcionar soluções muito mais ágeis, de forma remota. Então, é por isso que a gente se posiciona hoje como fornecedora de soluções inteligentes nessa área, para essa área. Legal, Jane. Estamos encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Vou deixar para o final com você dessa empresa Qualidados, empresa baiana, importante, lá no Nordeste. A palavra está com você, Jane. Então, a gente, falando de Qualidados, né, a gente, é interessante porque, apesar disso tudo, o ano 2020, eu acho que teve um impacto inesperado, né, para todos, tanto a nível pessoal como profissional, de mercado. Eu acho que tem um lado que dói, né, mas tem um lado muito positivo também. E, assim, como Qualidados, a gente tem visto muito mais como um desafio que tem trazido muitos benefícios para a empresa como um todo, né? Tanto no sentido de forma de pensar, de incorporar mais ainda essa questão de provar na prática que quando você muda, é possível você fazer, sim, diferente e você ter resultados até melhores do que você esperava. Isso é muito positivo, porque eu acho que o mundo ele gira de uma forma muito mais dinâmica, não tem como você repetir aquela fórmula, sabe, ter aquela forma tradicional de estar, né? Eu acho que o mercado, o mundo pede muito mais urgência nesse sentido de você fazer diferente, de você não ter medo de mudar, de você investir nisso, né? Porque não é só dizer eu vou fazer diferente, porque para você fazer diferente, você tem que ter um investimento sistemático, você tem que realmente tem que ser uma coisa muito estratégica. Não nasce, não é professor Pardal, não nasce de uma cabeça assim, isso nasce de um trabalho constante, insistente, né? É um trabalho de formiga mesmo. Então, assim, eu acho que tudo isso trouxe, pelo menos para a Qualidados, uma oportunidade imensa. Tem sido um aprendizado muito desafiante, mas muito interessante também, inclusive até mesmo na relação com os nossos próprios colaboradores. Por mais irônico que pode parecer, eu acho que nós ficamos até muito mais próximos, né, apesar de separados fisicamente, porque é aquela sensação, a gente está remando na mesma direção. Se a gente não estiver remando nessa mesma direção, no sentido literal, a gente não consegue atravessar esse momento. Então, de uma forma geral, eu acho que tem sido muito positivo, tanto na parte de mercado, como na parte interna mesmo, de relacionamento, de fortalecimento das relações, e até mesmo como empresa, né? Muito bom. A gente entrevistou a Jane Carvalho, que é diretora de Qualidades, empresa baiana. Boa sorte, Jane. Obrigada. E força para vocês. Essa empresa aí que está sempre à frente, aí, aparecendo no ranking. Parabéns também. Mais entre os destaques. Obrigada. E até a próxima. Que a gente se veja no próximo ano e estejamos celebrando também de novo, né?